Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Estamos aqui direto do trono de Deus, um programa feito para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Altevir e quero compartilhar com você uma mensagem a qual vai levar esperança, força e vitória. As sementes de Deus são sementes completamente diferentes das sementes do mundo. A Bíblia fala que quando estamos fracos, então é que somos fortes. Então a semente da força é a fraqueza. A Bíblia Sagrada diz que quem leva a preciosa semente andando e chorando, volta com alegria colhendo seus molhos. Pois bem, a semente da colheita da alegria muitas vezes se dá em momentos difíceis, no choro. A Bíblia Sagrada diz que para entrar no reino de Deus nos importa passar por grandes aflições muitas vezes. Pois bem, tendo a visão do Espírito Santo, eu quero mostrar para você, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, algo que vai abençoar a sua vida, mudar a sua visão e transformar a maneira de você enxergar o mundo ao qual você vive. Você mesmo, pelo poder do Evangelho, tem o poder de mudar sua vida, mudar a condição onde você vive, mudar o ambiente em que você vive, mudar sua história. E eu quero aqui começar no livro de Atos 16, o versículo 11, que diz assim: navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Do que o senhor está falando, pastor? Paulo e Silas estavam em uma viagem missionária. E neste momento eles estavam indo para fazer o grande evangelismo que daria início às igrejas da Ásia, as igrejas em que Cristo começaria o grande reino de Deus sobre a face da terra. E no versículo 12 a Escritura Sagrada diz: e de lá rumamos para Filipos. Aqui começaria uma grande obra na igreja de Filipenses. Aqui começaria a obra na casa de Lídia, uma mulher que o Senhor Deus tinha escolhido para fazer a obra dele, a igreja dele ali começar. E Paulo e Silas foram levando o evangelho e ali, dentro daquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele começou a usar e a manifestar o poder dele. Quero que você preste atenção que quando o império das trevas está dominando um ambiente, quando o império das trevas ele está dominando uma cidade, dominando um lugar, está exatamente como o maligno gosta. Mas quando o evangelho vai entrando, ele vai varrendo tudo. Ele vai varrendo a morte, ele vai varrendo a tristeza, ele vai varrendo a depressão, ele vai varrendo tudo aquilo que o maligno tem feito naquele lugar, naquelas famílias, as destruições. E neste lugar, a Bíblia Sagrada diz que Paulo teve um encontro inesperado. Eles acharam um lugar de oração, que era perto da margem de um rio, ali naquela província romana, e eles iam orar todos os dias naquele lugar. Porém, tinha uma mulher que era possuída por um espírito maligno. E essa mulher, por vários dias, ela vinha e dava ela fazia uma exclamação dizendo, eu vou chamar assim, uma exclamação. Ela dizia: esses são servos do Deus Altíssimo, esses que vos anunciam a palavra da salvação. Mas o Espírito Santo mostrou ao apóstolo Paulo que tinha algo errado com aquela mulher. Preste atenção no que eu vou falar para você. Nós que servimos a Jesus, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é um espírito de confusão, ele não é um espírito de briga, ele não é um espírito de intriga. E quem tem o Espírito Santo consegue discernir as coisas, consegue discernir a obra. E aqui na Escritura Sagrada, começa dizendo no verso 16, e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. E dessa forma ela arrecadava muito dinheiro
para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com ela e com aquela atitude, e dirigindo-se ao Espírito repreendeu e exclamou: eu ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, a deixou. Então presta atenção neste momento que dentro do contexto bíblico você vai observar que aquele espírito usava aquela moça. Aquilo já mostra como estava aquele ambiente antes do evangelho, antes da palavra de Deus, como aquele ambiente, aquela cidade estava tomada por situações malignas, pessoas possessas por espíritos malignos. Depois você vai observar que Paulo e Silas foram torturados e espancados, porque quando o mal saiu desta moça, ele não aceitou aquela obra, instigou as pessoas, porque era uma cidade que vivia longe do Senhor, aonde o evangelho não está, aquelas pessoas vivem longe do Senhor. E então o mal, ele fez uma gama de problemas naquele momento. Mas quem está no Espírito Santo não se deixa levar por essas coisas. Talvez você que está ouvindo essa mensagem até diga: eu sou cristão. E às vezes acontecem coisas na minha vida às quais eu não estou preparado, as quais me entristecem a minha alma. Não esqueça que as sementes de Deus são diferentes das sementes do mundo. E que você, da sua fraqueza, tira a força. O Paulo, mediante tantas circunstâncias, fazendo bem, pregando o evangelho, foi aprisionado, espancado. Mas o Espírito de Deus, ele, louvando a Deus e buscando a Deus, o Senhor Deus fez mais uma obra. O Senhor Deus o abençoou, dando ali uma obra tão poderosa que libertou todos os prisioneiros, aonde nós vamos chegar daqui um pouquinho também. Mas eu quero que você preste atenção no verso 17, que diz assim: e seguindo a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Então você observa que o apóstolo Paulo ficou vários dias assistindo aquilo. O mal, ele só fica na vida de uma pessoa até que a pessoa permita que ele ali fique. Se Paulo tivesse tomado uma atitude antes mesmo, o Senhor já teria operado. Mas porque Paulo permitiu vários dias aquela situação, por vários dias ele ficou incomodado. Se existe alguma coisa na sua vida que está lhe incomodando, que está roubando a sua paz, você precisa tomar uma decisão, aceitar o evangelho do Senhor. Como filho de Deus, usar o poder que há no nome de Jesus. E pode ter certeza que quando você se revoltar contra essa situação, a Bíblia diz assim: finalmente Paulo irritou-se com aquela situação, com aquela atitude. Então você precisa tomar uma decisão em Cristo, não aceitar mais a escravidão maligna, e Cristo irá te abençoar. Cristo irá libertar você dessa situação problemática que você está vivendo. E aqui, olha o que diz a Bíblia: percebendo que a sua esperança de lucro havia esgotado. Então veja que o mal estava fazendo tudo errado ali, estava fazendo as pessoas, eles ganhavam lucro em cima de uma mulher escrava, usada por um demônio. Olha onde chega o ponto do ser humano escravizar a vida das outras. E tudo por obra maligna e satânica. Então, como eu sempre digo, estava exatamente como o diabo gostava. Mas aonde chega o evangelho, vai provocar uma revolta, pastor? Vai, mas é uma revolta de libertação, é uma revolta de transformação. Talvez você está com medo da sua família, talvez você está com medo de tomar uma posição no evangelho, você está com medo da revolta, mas se você quer uma mudança, se você não quer mais ser escravo ou escrava, se você deseja uma libertação, se você deseja que Cristo venha varrer pelo poder do evangelho toda a dor da sua vida e te dar uma vida nova de cura, de salvação, porque este é o poder do evangelho.
de prosperidade, porque esse é o poder do Evangelho. Para ele mudar a história da tua empresa, do teu trabalho, você vai precisar entrar nesta batalha, você vai precisar que esta revolução aconteça na sua vida, você vai precisar tomar uma atitude e ingressar no reino de Deus. Agora eu quero que você preste atenção no próximo verso, que diz assim: e apresentando-os aos magistrados locais, acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar, tampouco praticar. Eles estavam ali forjando uma situação para prender Paulo e Silas. Então a multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancados, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Paulo continuou pregando o evangelho, ele continuou confiando em Deus, mesmo em uma situação adversa, mesmo com uma problemática gigante. Aquele mal que estava reinando naquele lugar estava querendo fazer o apóstolo esmorecer. Preste atenção que quando você passa por uma situação, o mal ele está tentando fazer você esmorecer. Agora eu quero que você preste muita atenção em algo especial, importante, que o Espírito Santo ele deseja compartilhar com a sua vida. Qual é, pastor? Como transformar um ambiente de caos, um ambiente de morte, em um ambiente de salvação, seja na sua casa, na sua família, na sua empresa ou no meio em que você vive. O que Paulo fez de mais que nós não possamos fazer? O milagre pertence a Deus, mas o que pertence a nós, nós precisamos executar para que a obra dele se manifeste, para que o poder de Deus desça e tudo que está destruído se torne então em restituição. E neste contexto bíblico, nesta palavra bíblica, a palavra do Senhor declara que naquele momento de caos, de dor, Paulo começou a orar, anote aí, a orar, e a cantar hinos de louvor a Deus. Ele claramente demonstrou confiança e que o Senhor estava em pleno controle da situação. Não importa o que uma pessoa passe, se ela está em Cristo e ela conhece que os seus frutos estão dentro da palavra de Deus, Deus continua no controle. Transformar um ambiente de caos em salvação é confiar no Senhor. E eu quero ensinar você a confiar em Deus em nome do Senhor Jesus. E o verso continua dizendo: de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Olha só como que Deus transformou um ambiente de caos, de morte, um ambiente infernal, de tortura, em um ambiente de libertação. É a confiança no Evangelho, é o poder de Deus que faz com que as obras se manifestem. Ali as portas se abriram e as correntes se quebraram. E é exatamente isso que Deus quer fazer pela sua vida. Quebrar as correntes que lhe prendem em sentimentos do passado, em enfermidades. É isso que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida. Quebrar correntes que lhe prendem e que lhe fazem escravos de Satanás. O Senhor Deus e o seu Evangelho está entrando hoje na sua vida e na sua casa para transformar você em o nome do Senhor Jesus. E olha o que diz o versículo então 27. Quando o carcereiro observou a situação, diz a Escritura, o carcereiro despertou do sono e vendo as portas do cárcere abertas, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas, em seguida conduziu-os para fora
e rogou-lhes: Senhor, o que preciso fazer para ser salvo? Mais uma vez, o mundo caído, mais uma vez, as forças de Satanás foram vencidas pela confiança. Olha o que o Espírito de Deus começa a fazer neste ato de fé que Paulo e Silas demonstraram mediante circunstâncias adversas, circunstâncias dolorosas. Eles entoaram louvor, oraram a Deus e o milagre aconteceu. Aonde o evangelho do nosso Senhor Deus passa, ele varre toda a morte. Você veja que a mulher estava possessa, aquele mal incitou grande multidão para espancar Paulo e Silas. Paulo e Silas continuaram na posição de cristãos, louvando a Deus e buscando e adorando. Então, quando Deus solta aqueles presos que ouviam o evangelho, Deus observou que eles estavam prontos para aquela salvação. Deus fez um grande milagre pela confiança de Paulo e Silas. Nós somos vasos de Deus, você é vaso de Deus e precisa ser usado pelo Espírito Santo, como Paulo e Silas foram, cada um na sua proporção, mas ser usado. E a Bíblia Sagrada declara que naquele momento Deus provocou um terremoto. Todos foram soltos. E aquele homem querendo se matar, o mal sempre está tentando fazer a sua obra, mas o evangelho do nosso Cristo, ele neutraliza as forças das trevas. E aquela morte que aquele homem pegou aquela espada para se atravessar, também foi inutilizada pelo poder de Cristo. E ele disse: então, senhores, o que eu faço para receber a salvação? Porque ele viu que aqueles presos poderiam ter causado um motim. Ali estavam assassinos, ali estavam pessoas que tinham cometido delitos sangrentos. Porém, o evangelho que Paulo e Silas cantavam, demonstrando confiança, não importando a dor que estivesse atravessando, naquele momento, fez com que aqueles presos se convertessem, fez com que o próprio carcereiro se convertesse. O evangelho tem o poder de transformar a sua vida. Essa é a mensagem que eu quero que você compreenda. Por onde o evangelho passa, por onde o evangelho passa, o evangelho tem o poder de varrer a morte. A mulher, aquela mulher que estava com o espírito maligno, se ela morresse, a alma dela se perderia. Paulo e Silas, se desistissem, é uma hipótese que eu estou colocando. Se eles dissessem: poxa, servindo a Deus, passamos por tais situações, e desistissem e voltassem ao mundo, a alma deles também se perderia. Esse carcereiro, se matasse naquela situação, também se perderia. Mas o evangelho do nosso Deus curou todas as coisas. E aqueles homens que não enxergavam nada, passaram a enxergar a salvação. Esse é o poder que Deus quer transformar a sua vida, a sua família. Essa é a mensagem do reino para curar você e para transformar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, permita que o evangelho entre na sua vida e transforme você por completo. Tudo que está amaldiçoado será abençoado. Tudo o que é morte se transformará em vida. Este é o pacto que Deus tem com aquele que confia nele. E que você seja abençoado por isso, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero fazer um clamor de Deus, diante de Deus pela sua vida, para que aquilo que você agora ouviu completamente se manifeste com poder em tudo que você possui. Nosso Deus e nosso Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as pessoas que estão, meu Deus, ouvindo essa mensagem através do YouTube, do Facebook, através, meu Deus, de todos os canais e mídias de comunicação. Que o teu poder entre, meu Deus, através deste momento e que o teu Espírito faça a mesma obra, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que fez, meu Senhor Deus, na ida de Paulo e Silas a Filipos. Que o Senhor, meu Deus, liberte agora de demônios, cure de enfermidades e que as correntes que aprisionam sejam quebradas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, visita essa pessoa com teu poder e a abençoa com a sua salvação. Amém. Eu quero compartilhar com você o nosso endereço. Você que tem vontade de estar conosco em nossos cultos,
Nós estamos aqui na nossa sede em Concórdia, na Arquemínio Sebem, número 33, é a Travessa Arquemínio Sebem, número 33, tá bom? Para você que tem vontade de estar conosco em nossas reuniões, no bairro Imperial, em Concórdia, Santa Catarina. Se inscreva em nossos canais, se inscreva no YouTube, assista nossos vídeos, porque o poder de Deus chegou na sua vida para lhe abençoar. Até mais.